Olá, famílias! Estamos aqui para mais uma aula de educação física. Hoje uma aula para o berçário 1. Nós temos no berçário crianças, bebês de 4 meses até 11 meses. Então nós temos uma faixa etária bem distinta na nossa turma. Então hoje eu quero propor uma atividade que é muito simples mesmo. Ela é tão simples que vai parecer para vocês que não é uma atividade. Mas o bebê ele vai estar desenvolvendo muitas coisas a partir dessa experiência de aprendizagem, que é basicamente brincar no chão. Por que eu estou falando isso? Eu sei que muitas vezes é comum que a criança fique mais tempo sentada, por exemplo, em uma cadeirinha de descanso, que a criança fique sentada no colo, né, no colo da mãe, no colo do pai, sentada no carrinho de bebê. Então, a gente sabe que muitas vezes é necessário, né, a criança estar nesses locais, sentada no carrinho, sentada na cadeirinha de descanso, ou às vezes dentro de um cercadinho, mas é indispensável para o desenvolvimento motor dos bebês que eles experimentem, que eles vivenciem atividades e brincadeiras livres no chão. Então, a dica de hoje é deixar que as crianças explorem o chão livremente. Eu vou falar um pouquinho sobre cada um dos estágios, porque nós temos crianças que ainda não sentam, que são bebês bem pequenos, e temos aqueles que já estão quase caminhando também na nossa turma. Então a dica para os bebês que ainda não sentam, que eles brinquem o máximo possível de bruços. Eu tô aqui com uma bonequinha que vai nos ajudar um pouquinho hoje. Então, primeiro para as crianças que ainda não sentam, as crianças que são bem pequenas mesmo. O ideal é que elas brinquem o máximo possível de bruços no chão. Eu tenho aqui a boneca, eu peguei também um tatame. Aí na casa de vocês, se não tiver um tatame, pode ser um tapete um pouquinho mais firme, né, que tenha um certo mínimo de conforto para a criança. Não precisa ser uma coisa muito macia. A criança precisa de uma superfície firme para poder desenvolver. Então, as crianças que ainda não sentam, que elas possam ficar de bruços, para aos poucos fazer um movimento que a gente chama de movimento da esfinge, que nada mais é do que colocar as plantas das mãos no solo e erguer essa parte aqui da cintura escapular. Isso vai ajudar os bebês a desenvolver, né, a musculatura dessa região, dos ombros, dos braços, para posteriormente, mais adiante, engatinhar. Então, uma vez que a criança já tem uma firmeza um pouco maior, já começa a ficar sentada, mas ainda não tem toda a firmeza para ficar sozinha sentada, né, sem apoio, vocês podem usar uma almofada. Aqui eu peguei uma almofadinha de pescoço para exemplificar como se fosse uma almofada de amamentação. Então vocês podem posicionar atrás do bebê, né, para ajudar que ele fique sentado sozinho, sem a nossa interferência, né, da mãe, da família, mas que tenha uma segurança também, né? Então aqui faz de conta que é como se fosse uma almofada de amamentação. Isso pode ser feito com outras almofadas que vocês tenham em casa, que possam ser colocadas ao redor da criança, né? Para que ela não caia, não caia para o lado, né? Não tenha nenhum risco. Se a mãe e o pai estiverem no chão, né, tiverem um tempo disponível de estar ali ao redor da criança, também pode ser no meio das pernas, né? Então aqui eu vou colocar de lado. Claro que a boneca é pequenininha, o bebê vai ser bem maior, mas vocês podem fazer isso, esse apoio, com a criança sentada no meio das pernas de vocês. Para as crianças que já estão sentando, mas ainda não estão engatinhando, aí a gente tem uma dica também, que é aproveitar, se na casa tiver, por exemplo, uma cadeirinha de descanso, né, ao invés de colocar a criança sentada lá, deitada, vocês podem posicionar ela assim como eu dei o exemplo da almofada, e colocar essa cadeirinha de descanso virada, né, na frente da criança, com brinquedinhos aqui em cima. Ou então, se tiver uma caixa, por exemplo, uma caixa de papelão, eu vou pegar aqui um livrinho que vai, para fazer de conta que é uma caixa, né? Aí tem que ver a altura da criança, a altura da caixa, mas vocês podem colocar uma caixa na frente com alguns objetos em cima que a criança possa manusear, né, ao alcance da criança, mas sempre assim uma coisa que não seja muito fixa, que tenha uma firmeza para a criança se apoiar, mas que não seja algo fixo. Se a criança quiser se movimentar um pouquinho mais para o lado, ela tenha liberdade de fazer isso. Tudo que for muito fixo, muito preso, atrapalha o desenvolvimento motor.
Isso vale para cadeirinhas de descanso, vale para o carrinho. Então é sempre, a gente sabe que é necessário usar esses objetos, né, esses acessórios na nossa rotina, no dia a dia, mas o máximo de tempo que a gente conseguir evitar de fazer o uso, né, de cadeirinhas, de carrinhos, vai ajudar a criança a ter mais liberdade para se desenvolver. Então a minha dica de hoje, né, a nossa atividade, ela nada mais é do que uma experiência de aprendizagem com a criança livre no chão. Eu falei um pouquinho então dos que ainda não sentam, dos que ainda não engatinham. E para aqueles que já passaram essa fase do engatinhar, já estão querendo caminhar também, né? Aí a dica é deixar o ambiente o mais seguro possível, né? Sem muitos objetos que possam oferecer perigo, possam oferecer risco para a criança. E deixar objetos que possam ajudar o movimento de escalar, né? Que é a criança se levantar e começar a caminhar. Aqui em casa, por exemplo, eu tenho a Maria, que é colega, né, da turma. Ela tá já nessa fase de caminhar, se apoiando nas coisas. Então eu tento deixar ela brincando próximo ao sofá, porque daí ela consegue escalar, ter esse apoio, né, de um elemento, um objeto mais alto do que ela e que seja firme, parado ali, para que ela tenha segurança na hora de levantar e se segurar e começar a caminhar lateralizando, né, se apoiando em alguma coisa e dando esses passos para o lado. Então eu quero que vocês, na medida do possível, mandem fotos, registros das crianças brincando livres no chão. Então, aproveitando todo esse gancho da aula de hoje, que é basicamente brincar livremente no chão, eu também gostaria de falar um pouquinho sobre o quanto é importante que os bebês eles engatinhem. Tem muitas pessoas que falam, é normal, a criança pode não engatinhar e diretamente caminhar. Realmente, isso pode acontecer. Não quer dizer que vai ter um grande risco para a criança se ela pular essa etapa do engatinhar. Mas se ela engatinhar, né, o aconselhado é que ela engatinhe, vai ajudar sim a reforçar estruturas musculares que são muito importantes para o caminhar. Então, o que pode acontecer se a criança pular a etapa do engatinhar? Ela pode ter desvios na coluna, ela pode ter alguns desvios na planta dos pés, pode não formar a curvatura necessária na planta do pé para ter a firmeza correta para o caminhar. Então, se a criança estiver já quase caminhando, mas ainda não engatinhou, a gente pode voltar um pouquinho essas etapas, né? Deixar ela mais no chão, criando um ambiente de estímulos adequados para que ela comece a engatinhar, né? Também, mesmo que ela já esteja lá quase caminhando e não tenha engatinhado, a gente pode voltar um pouquinho para trás nesses estímulos, nessas brincadeiras no solo, né? Que a gente chama de aquisições de solo, que são aquisições que ela vai precisar para ir desenvolvendo cada uma das etapas. Então, se possível, mandem fotos desse momento aí, dessas brincadeiras livres no chão. Como eu falei pra vocês, se não tiver um tatame, pode ser no chão puro, né? A gente tá numa época de clima que ainda não tá muito frio, a criança pode ainda brincar no chão, se não tiver muito gelado, né? E se não for possível, se tiver um pouquinho frio, se for um piso muito gelado, se for um ambiente um pouco úmido, né? Aí podem colocar então um cobertor, um edredom mesmo, para a criança brincar no chão e mandem as fotos para a prof. Certo? Nos vemos na próxima aula. Um beijo e tchau!